Pai solo milionário retorna à mansão e descobre cena emocionante que transformou sua vida. Carlos estava nervoso. Depois de construir um império de doces caseiros que o tornou milionário, ele decidiu que era hora de voltar para suas raízes. A mansão elegante, cercada de memórias e fantasmas, o aguardava em um subúrbio vibrante de São Paulo. Lembranças de sua infância preenchiam a mente ao parar o carro em frente à casa, onde sua mãe, Dona Ana, sempre fora o coração caloroso e acolhedor. Ele imaginava momentos de ternura e amor, mas também sabia que o tempo havia lhe trazido distâncias dolorosas. Ao abrir a porta, Carlos sentiu um aroma nostálgico misturado com doçura no ar. Seu filho Miguel, oculto ao lado dos vizinhos, organizara uma festa surpresa em homenagem ao pai. Bandas coloridas e balões brilhantes enrolavam-se pelo teto da sala e, por um instante, a felicidade percorreu seu corpo. Meu pequeno, pensou, os olhos se encheram de lágrimas de alegria. Contudo, essa alegria rápida logo se transformou em um turbilhão. Dona Ana apareceu com um olhar desconfiado, tenso, como uma tempestade se formando. O sorriso que precedeu a festa desapareceu, dando lugar a um silêncio desconfortável. Você acha que pode voltar aqui e mostrar quão rico se tornou? Disse ela, com a voz carregada de mágoa. As palavras cortavam o ar, e Carlos sentiu seu peito apertar. Mãe, isso é para vocês. Para nós, ele respondeu, mas seu coração balançava entre a satisfação do sucesso e a dor de um relacionamento ferido. A conexão que antes fora inquebrantável agora estava fraturada por ressentimentos, e cada lembrança vinha como um soco no estômago. Enquanto a festa continuava, Carlos observava Miguel, que tentava animar os amigos. Ele sentiu um peso na consciência, um aperto que não se afastava. Não fora commodities e sim os momentos em família que realmente importavam. E, em meio a sorrisos e cupcakes, nunca esteve tão longe de seu amado filho naquelas últimas semanas. Carlos, o dinheiro não compra amor, ecoou Dona Ana em sua mente. Antes de continuar, preciso te avisar sobre algo importante que está acontecendo. O YouTube tem feito mudanças no sistema e muitas pessoas estão perdendo as notificações dos canais que seguem. Se você está gostando do conteúdo, clica no sininho e marca todas as notificações para não perder os próximos vídeos. E se puder deixar um like, me ajuda muito com o alcance sério, faz diferença. Conta nos comentários de onde você está assistindo. Sempre fico curiosa para saber quem está do outro lado da tela. Agora vamos continuar. Quando Miguel se machucou durante a brincadeira, o tumulto tomou conta do ambiente. O rugido de risadas transformou-se em gritos, e Carlos se lançou imediatamente para socorrê-lo. O coração disparava, e ao olhar nos olhos aterrorizados do filho, a ficha caiu. Ali estava a verdadeira vitória, a capacidade de amar e cuidar. Neste momento intenso, a luz da festa pareceu ofuscar a angústia acumulada entre ele e sua mãe. Ele sabia que precisava falar com Dona Ana, até então grudado em seus sentimentos de amargura. Ele precisava expor as fragilidades, a solidão que sentiu ao buscar sucesso e os medos que o motivaram a deixar tudo para trás. Com Miguel em seus braços, Carlos respirou fundo, preparado para um confronto, a tensão no ar palpável. Seu coração pulsava, a tristeza e a esperança dividindo espaço. Bastaria isso para reconstruírem o que foi perdido? A história ficava em suspenso, uma pergunta pairando no ar: o amor e o perdão seriam capazes de vencer as cicatrizes do passado? Carlos segurou Miguel com firmeza, o pequeno ainda se recuperando do susto, enquanto olhava para Dona Ana em busca de respostas. Os olhos dela estavam profundos e cheios de emoções conflitantes. Havia dor, mas também um leve brilho de esperança que Carlos decidiu agarrar. Ele precisava abrir seu coração, não só para se reconciliar, mas para transformar aquela dor em compreensão. Mãe, eu sinto muito, começou Carlos, a voz trêmula. Eu pensei que o sucesso traria felicidade para nós, mas tudo o que consegui foi me afastar de vocês. Em vez de estar aqui, momentos preciosos com você e o Miguel, passei meu tempo buscando um sonho que eu achava que poderia preencher o vazio que deixei. As palavras fluíam mais facilmente enquanto a lembrança das risadas em família passava pela mente dele, quentes e vibrantes. Dona Ana olhou para o filho, uma expressão de surpresa misturada com dor.
Você não precisa pedir desculpas, Carlos. Eu só queria seu amor por perto, não suas coisas. Eu vi você se afastar e não consegui fazer nada. A tensão parecia se dissolver aos poucos, mas ainda havia uma barreira invisível, uma nuvem que pairava entre eles. Carlos sentia que precisava dar um passo adiante. Tinha que ultrapassar aquilo. Mãe, ele disse, com a voz mais confiante, eu quero consertar isso. Quero ser o pai que Miguel merece e o filho que você sempre quis. Vamos começar novamente, juntos. A emoção em sua voz ressoou pela sala, onde os convidados agora trocavam olhares, percebendo a mudança no clima. Miguel, que ainda estava na segurança dos braços do pai, começou a balançar as pernas, curioso para ver o que estava acontecendo. Ele tinha uma expressão inocente, mas cheia de empatia. Mãe, eu quero que você e o papai sejam amigos de novo. A gente pode fazer um monte de coisas legais juntos, disse o menino, com um sorriso doce que derreteu todos os resquícios de amargura no coração de Dona Ana. A mulher não pôde conter as lágrimas que brotaram como um riacho. Meu anjo, eu também quero isso. Eu só queria ter mais tempo com vocês. Ela caminhou em direção ao filho e, em um impulso de amor, o abraçou com força. Carlos viu aquela cena e, sem pensar, se juntou ao abraço, formando um triângulo de amor e reparação. Era como se uma corrente invisível os ligasse todos novamente. Enquanto Carlos respirava a fragrância de sua mãe, misturada ao carinho de Miguel, percebia que mesmo as maiores adversidades poderiam ser superadas. A festa parecia readquirir vida, e os sorrisos começaram a retornar aos rostos dos convidados, que agora vibravam com a mudança no ar. Por fim, ele se afastou da mãe, olhando nos olhos dela. Acredito que é hora de criar novas memórias. Podemos fazer uma tradição, algo que mantenha nossa família unida, algo em que todos possamos participar. Dona Ana assentiu, seus olhos brilhando com novas possibilidades. Que tal uma competição de receitas todas as semanas? Como nos velhos tempos. Pilarou uma luz de animação no rosto de Miguel. A festa voltou a ser cheia de risadas, e mesmo com a tensão do passado ainda presente, um novo começo estava destinado a acontecer. Mas, enquanto a alegria substituía a dor, Carlos notou algo inesperado. A sombra do passado ainda rondava. Um convite inesperado para se apresentar em uma grande feira gastronômica chegará por e-mail, gerando uma nova angústia. Eu não posso deixar o sucesso me afastar outra vez, pensou ele, sentindo o peso da escolha no peito. O que fazer? Desejar esse futuro brilhante ou focar na sua família? A pergunta pulsava em sua mente enquanto ele olhava para Miguel e Dona Ana, e o dilema se tornava cada vez mais forte. Carlos se afastou do abraço, o coração ainda acelerado, enquanto as risadas e conversas tomavam conta do ambiente. Aquela atmosfera de leveza era um antídoto poderoso contra a pressão da vida que ele sentia. Mas, ao mesmo tempo, o brilho da tela do celular em seu bolso vibrava, trazendo de volta a realidade crua que ele tentava evitar. O convite para a feira ainda estava fresco em sua mente, como uma sombra ameaçadora. Ele decidiu dar uma volta pelo espaço, buscando um respiro e um momento de clareza. Passou pela mesa decorada com doces, enquanto Miguel corria para brincar com outras crianças, a alegria estampada no rostinho dele. Carlos sorriu, admirando a inocência do filho. Então, sentou-se em uma das poltronas da sala, tentando organizar os pensamentos. Quando fechou os olhos, viu flashes dos tempos em que era apenas um cozinheiro em busca de reconhecimento. Lembrou-se das noites longas, dos pratos experimentais, e do desejo ardente de ser notado. Mas, ao contrário do que imaginava, o sucesso trouxe uma solidão avassaladora. Ele ficou tão envolvido na busca pela fama que se esqueceu do que realmente importava. Foi neste momento que a torrente de sentimentos tomou conta dele novamente. O que eu quero, afinal? Questionou Carlos em voz alta, como se perguntasse a alguém que estivesse ao seu lado. Dona Ana entrou na sala de estar, percebendo o olhar distante do filho. Está tudo bem, filho? Perguntou, sentando-se ao seu lado. Carlos respirou fundo e decidiu abrir o jogo. Eu recebi um convite para uma feira gastronômica. É uma oportunidade incrível, mas não quero deixar tudo isso de novo. Quero estar presente na vida do Miguel e na sua.
A expressão de Dona Ana se suavizou e ela segurou a mão dele com ternura. Carlos, você não precisa escolher entre uma coisa ou outra. O sucesso pode sim coexistir com o amor pela família, desde que você mantenha o equilíbrio. E o Miguel, ele te admira muito. Um pai sucesso pode ser uma grande inspiração para ele. As palavras da mãe penetraram na mente dele como um raio de luz, mas a dúvida ainda persistia. E se eu me perder novamente? O sucesso pode tomar conta de mim outra vez. Dona Ana sorriu com compreensão. O que importa é que você está aqui agora. Seu coração está voltado para nós. Aprenda com o passado, mas não deixe que ele defina seu futuro. Carlos olhou nos olhos da mãe, sentindo uma onda de gratidão e amor por ela. Sabe que ela nunca desistiu dele, mesmo quando ele se afastou. Você sempre soube o que dizer, não é? Ele riu levemente, o peso no coração aliviado. Então, Miguel apareceu, escorregando pelo chão com um sorriso tão luminoso que poderia competir com o sol. Pai! Olha, fiz amigos novos. Vamos brincar? Carlos se levantou e, em um impulso, deixou de lado seus tormentos. Claro, vamos. O que você quer fazer? A pergunta saiu de sua boca com empolgação genuína. Enquanto ele corria atrás do filho, seu olhar se dirigiu mais uma vez para a tela do celular. A mensagem ainda pulsava ali, mas a dúvida agora parecia um pouco menor. Ele percebeu que esta era uma fase de descoberta para todos eles, e a ideia de sucesso não precisava ser uma vilã. Mas à medida que a festa avançava, Carlos sentiu seu coração acelerar novamente. E se dissesse sim ao convite da feira e conseguir um bom equilíbrio? Diego, seu ex-chefe, enviou-lhe uma mensagem, perguntando se ele já tinha respondido. E ali, entre risadas e brincadeiras, Carlos ponderou sobre o que realmente importava. Ser um pai presente? Ou dar um passo em direção ao seu sonho? Enquanto essa questão se desdobrava em sua mente, ele olhou para Miguel em meio à brincadeira e levou um susto. O pequeno subiu em um palco improvisado e, com um microfone em mãos, gritou: Pessoal, meu pai é o melhor cozinheiro do mundo. Ele vai fazer um prato incrível na feira. A sala ficou em silêncio enquanto todos os olhos se viraram para Carlos, que sentiu a pressão aumentar. E agora, o que fazer? Ele estava prestes a ganhar o mundo ou perder tudo novamente. Carlos congelou por um instante, absorvendo a intensidade do momento. O olhar admirado de Miguel, a expectativa no ar, os olhares dos amigos e familiares fixados nele. Um turbilhão de emoções se agitou dentro dele como ondas em um mar revolto. Enquanto a pressão aumentava, uma parte dele queria desaparecer, fugir da responsabilidade que estava prestes a assumir. Ser o melhor cozinheiro do mundo era uma capa que lhe cabia, mas o receio de não conseguir atender a essa expectativa o deixava sem fôlego. A sala voltou a murmurar, e sorrisos surgiram entre os convidados, curiosos pelo que Carlos diria. Foi então que Dona Ana, perceptiva como sempre, levantou-se e pegou seu copo de suco. Carlos! O que você tem a dizer sobre isso, meu filho? Venha, mostre seu talento. O que você vai fazer na feira? Seu apoio era um farol em meio à sua confusão. Carlos respirou fundo, sentindo o calor da alegria ao seu redor. Aquela mesma alegria que ele havia perdido em sua busca solitária pelo sucesso. Lembrou-se do pequeno Miguel, com seu sorriso radiante, e do quanto sonhava em vê-lo crescer cercado de amor e inspiração. A decisão parecia tão simples, mas, ao mesmo tempo, tão complexa. Começou Carlos, a voz falhando enquanto o coração pulsava. Eu vou fazer um prato. Um prato que eu criei quando estava longe de casa. Um prato que mistura tudo o que aprendi com o amor que sinto por vocês. Para me lembrar do verdadeiro sabor da vida. O olhar de Miguel se iluminou ao ouvir as palavras do pai, como se a felicidade emanasse dele em forma de luz. Aquela declaração simples foi o suficiente para que todos em volta começassem a aplaudir e incentivar. Carlos sorriu, um sorriso genuíno que irradiou do fundo do coração, e, como que pela primeira vez, ele se sentiu inteiro. Mas a realidade ainda pairava em sua mente, como uma sombra que não se apagava. Poderia ele realmente equilibrar a vida profissional e familiar? O convite da feira ainda estava ali,
pulsando como um lembrete constante da jornada que se aproximava a ponto quando a festa começou a entrar em um ritmo mais descontraído. Carlos olhou novamente para Miguel, que puxava seus amigos para dançar. Ele viu seu filho ser feliz e não pôde deixar de se perguntar se estaria fazendo a escolha certa. Era possível ter sucesso na cozinha e, ao mesmo tempo, ser um pai presente? O medo de falhar o assombrava a ponto. Foi nesse momento que um pensamento surgiu. E se eu pudesse fazer uma apresentação na feira e levar Miguel comigo? Assim eu ganho espaço na indústria e, ao mesmo tempo, coloco meu filho no centro de tudo. Ele precisa saber que não há nada mais importante do que a nossa ligação. Ao permitir que essa ideia se formasse em sua mente, o pânico deu lugar à esperança. Os momentos de medo e dúvida se alternavam por dentro dele. Quando a festa se tornou uma celebração cheia de risos e música, Carlos também se viu sorrindo. E, por instantes, o peso de suas preocupações parecia menor. Enquanto a noite avançava, Carlos ficou se perguntando: e se essa decisão se tornar uma vitória não apenas para mim, mas para todos nós? Sorrindo, ele decidiu que, independentemente do que acontecesse, a vida era feita de escolhas. E ele estava pronto para fazer a sua. Entretanto, ao olhar novamente para Miguel, observando o filho com um olhar sonhador no rosto, Carlos sentiu um arrepio. E se a feira se tornasse o caminho para algo ainda maior? O próximo passo que poderia moldar suas vidas de maneira imprevisível. Nesse instante, Miguel se virou para ele e perguntou: pai, quando você vai fazer aquele prato que vai me deixar famoso? A pergunta ecoou em sua mente, revelando uma nova camada de responsabilidade. E enquanto Carlos tentava encontrar a resposta, uma mensagem inesperada apareceu em seu celular. Era Diego, novamente. Carlos, precisamos conversar. Tenho uma proposta que pode mudar tudo. O coração de Carlos disparou. O que ele diria, Diego? Estava mesmo preparado para essa nova reviravolta? Carlos apertou o celular contra o peito, batimentos acelerados, enquanto os olhares aflitos de Miguel e dos convidados o cercavam como se esperassem um show ao vivo. As palavras de Diego ressurgiam em sua mente, como ecos persistentes em um corredor vazio. Uma proposta que pode mudar tudo. O que ele poderia querer agora? O passado não era algo que ele queria revisitar, mas a ideia de não atender a expectativa de Miguel o impulsionava a pensar rapidamente. Pai, você tá bem? A voz de Miguel o trouxe de volta à sala, a expectativa ainda viva em seus olhinhos. Carlos se agachou, encontrando os olhos brilhantes do filho. O que ele poderia fazer? Não queria ser um pai que decepcionava. Era hora de ser forte. Claro, filho. Estou só pensando. As palavras dançavam na boca dele. Como lidar com Diego e, ao mesmo tempo, corresponder ao amor do pequeno? Ele precisava de tempo para decidir, mas também sabia que em um mundo onde a cozinha era tão competitiva, não poderia ignorar uma oportunidade. As risadas e o som da música ao fundo pareciam fluir tranquilamente, contrastando com a tempestade que se formava dentro dele. A mensagem urgente o chamava de volta para a realidade. Teria que escolher um caminho, e cedo ou tarde essa escolha o levaria a um ponto de inflexão. Calma, você tem que responder ao Diego? Miguel questionou, a preocupação em sua voz era palpável. Carlos respirou fundo. Como ser um exemplo para seu filho se continuasse a se perder nos meandros do passado? Filho, mas isso pode esperar um pouquinho. Eu quero que você me ajude. A sinceridade em sua voz abriu um sorriso no rosto de Miguel. Vamos preparar nosso prato juntos para a feira? O que você acha? O pequeno acenou com entusiasmo, fazendo o coração de Carlos se encher de amor. E assim, a sala se transformou em seu laboratório. Ingredientes foram espalhados pela mesa, a farinha polvilhando o ar como o pó mágico de uma transformação. O cheiro de temperos e a visão de Miguel ajudando-o a misturar massas e especiarias eram como um bálsamo. A pressão que antes o afligia se dissolvia em cada riso deles, em cada erro engraçado. Isso é muito divertido, pai. Olha, fiz um formato de estrela. Miguel exclamou, segurando um pedaço da massa em suas mãos. Era incrível como pequenas descobertas como aquela pareciam enriquecer a alma. Carlos admirava seu filho, a pureza na sua felicidade, e tudo começou a fazer sentido para ele.
Era disso que a vida se tratava, não apenas de sucesso e prazos, mas de momentos significativos. Enquanto eles trabalhavam lado a lado, uma nova mensagem chegou. Carlos hesitou. O nome Diego pulsava no visor, mas a presença de Miguel era um lembrete do que realmente importava. Ele finalmente decidiu, não podia deixar que o passado puxasse de volta. Nem agora, quando ele encontrou algo tão precioso na conexão com seu filho. Depois a gente vê isso, Miguel. Agora, vamos criar algo incrível. As palavras saíram do seu coração, carregadas de determinação, enquanto ele pegava uma faca e começou a cortar os legumes, cada movimento refletindo a nova postura que estava adotando. A noite fluiu entre risadas e o aroma bem familiar dos ingredientes, e Carlos se sentiu um pouco mais próximo do sonho que um dia teve. Sonhar não era só sobre alcançar a fama, mas sobre deixar um legado. Mas o que Diego estava planejando poderia interferir nessa jornada. O coração de Carlos se apertou. Uma batida ansiosa ecoou em sua mente. E se Diego quisesse algo mais do que apenas ajudá-lo com a feira? E se ele quisesse algo que pudesse arriscar tudo que construir? A dúvida pairava no ar, e a conexão com Miguel fez sua mente borbulhar de perguntas sem respostas. Carlos sabia que estaria pronto para enfrentar qualquer tempestade, mas ele também tinha um filho a cuidar. E enquanto a mistura de pensamentos fervia, tudo estava prestes a mudar. Como poderia responder a Diego sem afetar sua relação com Miguel? Com uma última olhada para o rosto esperançoso do filho, Carlos decidiu que o futuro era um lugar que ele ainda não conhecia. Naquele momento, viu algo mais que um simples prato tomando forma. Ele estava prestes a lançar-se em um novo capítulo, talvez um que o levaria a um desfecho que ele nunca imaginou. O que Diego proporia realmente mudaria suas vidas. As horas passaram entre risos e farinhas, enquanto a cozinha se tornava um verdadeiro refúgio de criatividade. Carlos parecia ter encontrado uma nova perspectiva de vida, longe das vibrações tensas que a mensagem de Diego lhe causava. Ele olhou para Miguel, o pequeno artista da culinária, que com um avental ligeiramente maior do que precisava, exibia suas criações com um sorriso contagiante. "Olha a minha estrela, pai! Vai ser a melhor da feira!" exclamou Miguel, pulando em um semidançar que deixava a farinha pelos lados. "Eu nunca duvidei disso. Você é um verdadeiro mestre." Carlos sorriu, orgulhoso. Mas em meio à alegria, um pensamento insistente se instalou em sua mente. O que realmente Diego queria? Uma proposta de trabalho? Uma reaproximação? E o que isso significaria? Frustrado, decidiu que não podia deixar a inquietação tomar conta de sua noite. Quando se sentaram à mesa para experimentar as delícias que haviam preparado, Miguel começou a contar sobre seus amigos e suas aventuras na escola. A maneira como ele falava, com os olhos brilhando de entusiasmo, fez Carlos perceber o quão longe havia chegado ao lado do filho. Havia um mundo cheio de possibilidades ali, e ele desejava mergulhar nisso, esquecer por um momento os fantasmas do passado. Mas a ansiedade ainda queimava em seu peito. Assim que as louças foram recolhidas, Carlos ouviu o celular vibrar mais uma vez. Era impossível ignorar. O olhar de Miguel, cheio de curiosidade, fez seu coração apertar. "Pai, você vai ver?" A voz do pequeno era um pedido silencioso. O homem hesitou. A proposta de Diego poderia significar um futuro melhor, mas ao mesmo tempo, o risco de quebrar a nova realidade que estava criando com Miguel. Ele não sabia como equilibrar ainda. "Só um minutinho, Miguel. Deixa eu dar uma olhada." Tentou manter a calma, mas as mãos tremiam levemente enquanto desbloqueava a tela. A mensagem continha um convite para uma reunião na próxima semana, em um restaurante famoso, um lugar que evocava memórias amargas, mas também muitas conquistas. O coração de Carlos disparou. O que ele diria a Diego? Algo honesto ou se armaria com palavras de defesa? "Pai? Você tá bem?" Miguel interrompeu seus pensamentos, os olhos clareando com preocupação. "Só, pensando no que vamos fazer amanhã, filho. Acho que podemos adicionar um toque especial ao nosso prato." Ele respondeu, tentando desviar a atenção da própria confusão interna. Afinal, Carlos queria ser aquele pai que incentivava a criatividade e a confiança.
Legal! Vamos fazer um molho diferente? Com bastante tempero. Miguel empolgou-se, e Carlos lembrou-se do quão precioso eram esses momentos. Cada risada, cada erro ao cozinhar, cada formato engraçado que Miguel inventava, era uma construção lenta de um legado que nem os desafios do passado poderiam levar. Mas então, suas inseguranças começaram a subir à tona novamente. O que seria necessário para que ele se sentisse seguro a respeito disso tudo? A pressão do reconhecimento, a busca incessante por validação poderiam sufocar a leveza que tentava cultivar com o filho. Ele sempre quis ser um bom pai. Durante a noite, enquanto Miguel se preparava para dormir, Carlos ficou olhando para a janela. A lua brilhava intensamente, e as estrelas pareciam se alinhar, como se o universo estivesse lhe oferecendo uma escolha. Ele precisava de uma decisão. O toque do celular novamente rompeu o silêncio, e a ansiedade cresceu em seu estômago. Mas, ao contrário do que esperava, não era Diego. Era uma mensagem de um conhecido antigo. Carlos, precisamos conversar. O futuro do seu restaurante depende disso. O coração de Carlos parou por um instante. O que essa mensagem significava? Ele olhou para o quarto do filho, imaginando se o caminho que escolheria afetaria tudo o que amava. Um frio na barriga o dominava. A verdade era que, antes de qualquer coisa, ele precisava enfrentar o que estava por vir. Mas estava disposto a esquecer o que o prendia. A vida é feita de escolhas, e tudo o que Carlos queria era saber se a próxima que enfrentaria valia a pena. Ele respirou fundo. O futuro estava cada vez mais perto, e a tensão no ar aumenta. O que mais a vida ainda tinha preparado para ele? Os dias se passaram em um turbilhão de emoções. Carlos tentava se manter focado no que realmente importava, Miguel. O pequeno artista continuava a mostrar um talento impressionante na cozinha, e cada prato que criavam juntos parecia aproximá-los ainda mais. No entanto, a reunião marcada para a próxima semana com Diego e a mensagem nebulosa sobre seu restaurante estavam sempre presentes em sua mente, como fantasmas em uma sala cheia de luz. No dia seguinte, decidindo que não podia deixar que a ansiedade dominasse, Carlos se propôs a fazer algo diferente. Levantou-se mais cedo e preparou um café da manhã especial. Quando Miguel desceu as escadas, o aroma de panquecas com frutas frescas invadia a casa. "Uau, pai! Isso parece delicioso!" exclamou Miguel, com os olhos brilhando. Carlos sorriu ao ver a felicidade do filho transbordar. "Hoje é um dia especial, lembra? Precisamos da energia para as nossas criações", disse ele, tentando afastar os pensamentos inquietantes. Enquanto Miguel se deliciava, Carlos decidiu que o foco naquele momento era o que realmente importava. Depois do café, eles foram para o parque. Brincaram de pega-pega e jogaram bola, rindo e se divertindo como se nada mais existisse. Numa pausa, enquanto Miguel se recuperava do exercício, Carlos olhou ao redor e percebeu como aquele momento era valioso. Ele precisava se lembrar disso em sua próxima decisão. Tudo o que queria era preservar essa alegria simples e pura. Enquanto caminhavam de volta para casa, a mente de Carlos começou a vagar novamente. O que seu conhecido queria dizer sobre o restaurante? Seria o fim, ou ainda havia uma chance de recuperação? Esses questionamentos o acompanhavam, mas ele decidiu que ligaria para ele no final do dia. Em casa, Miguel já queria começar a cozinhar. "Vamos fazer algo com chocolate, pai. Eu realmente quero fazer algo incrível para a feira", disse ele com entusiasmo. A energia do pequeno era contagiante, e Carlos sentiu o peso de suas preocupações diminuir um pouco. "Muito bem, vamos fazer algumas trufas", respondeu Carlos, pegando os ingredientes. As horas se passaram em um misto de risadas e ingredientes sendo misturados, e juntos eles criaram algo maravilhoso. Quando provaram o resultado, sentiram que haviam criado uma obra de arte. Mais tarde naquela noite, enquanto Miguel se preparava para dormir, Carlos não conseguia parar de pensar na reunião. Olhou novamente para o celular e, com as mãos tremendo ligeiramente, mandou uma mensagem para o conhecido: "Vamos nos encontrar amanhã." A resposta não demorou: "Perfeito, precisamos nos falar sobre o novo plano." Carlos sentiu um aperto no coração. Ele sabia que cada escolha poderia mudar seu futuro, não apenas o seu,
mas o de Miguel também. O que exatamente estava em jogo? O que aconteceria se ele decidisse voltar a se envolver com o passado? Uma brasa de ansiedade reacendeu em seu peito. Enquanto tentava se acalmar, pensou nos aromas da cozinha, nos sorrisos de Miguel, na leveza dos momentos que estavam compartilhando. Ele tinha que se lembrar do que realmente importava. Se aquilo que estava por vir pudesse ameaçar a felicidade que estava construindo, ele precisaria encontrar um novo caminho. Porém, naquelas últimas horas, algo ainda o inquietava. O que o conhecido tinha a dizer? O futuro do seu restaurante e seus sonhos como chefe poderiam depender de uma escolha que envolvia riscos e incertezas. Carlos respirou fundo ao olhar pela janela para a lua cheia. Seria esse o momento de reescrever sua história, ou a oportunidade de finalmente deixar o passado para trás? As perguntas ficaram no ar, como uma brisa suave. Amanhã seria um dia decisivo, e ele precisaria ter coragem. Mas até lá, a dúvida pairava. O que realmente significava ser um pai dedicado e um profissional na busca por reconhecimento? O que estava disposto a arriscar para preservar o que mais amava? A vida o estava desafiando, e ele precisava das respostas. O sol se levantou com uma luz suave, como se quisesse lembrar Carlos de que a vida ainda tinha a oferecer momentos belos e serenos, mesmo em meio à incerteza. Ele despertou com a sensação do dia se aproximando, e logo todo o peso da reunião com Diego voltou a pairar sobre seus ombros. Miguel já estava acordado, entusiasmado, e enquanto o garoto se vestia, Carlos aproveitou o tempo para revisar mentalmente o que iria dizer. Durante o café da manhã, Miguel falou sobre suas ideias para a feira, misturando sonhos e receitas. Carlos o ouvia, mas sua mente estava distante. Ele se pegou pensando em como explicar a seu filho que, talvez, o que estava a caminho poderia não ser a jornada que ambos esperavam. A mesa estava cheia de risadas infantis, mas a ansiedade de Carlos quase sufocava aqueles momentos alegres. Pai, você está prestando atenção em mim? Miguel perguntou, brincando com a colher, puxando Carlos de volta à realidade. Desculpe, filho. Estou só, pensando no que temos que fazer hoje. Carlos mentiu com um sorriso nervoso. Vamos fazer algo incrível. Quero impressionar todo mundo com o nosso chocolate. Miguel insistiu, animado. Sim, vamos, eu prometo, Carlos disse, tentando se reconectar ao espírito leve do filho. Ele sabia que primeiro precisava lidar com seus próprios fantasmas. Quando chegou o momento de se encontrar com Diego, o coração de Carlos apertou. Ele dirigia com uma mistura de ansiedade e determinação. O restaurante que havia sonhado durante anos poderia estar em jogo. Não havia como ignorar isso. Por um lado, existia a possibilidade de um recomeço. Por outro, o medo de que tudo desmoronasse. O café estava lotado, e Carlos respirou fundo antes de entrar. O som de conversas e risadas cercava-o, mas tudo parecia distante. Ele avistou Diego em uma mesa próxima, com um sorriso que parecia esconder muitas segundas intenções. Assim que se sentaram, o olhar de Diego se tornou sério. Carlos, o que vim te contar não é fácil. A situação do restaurante não é só sobre os números. É sobre o futuro, o nosso futuro, começou Diego, o tom dele refletindo gravidade. Carlos sentiu um frio na barriga. Ele sabia que estava prestes a entrar em um mundo que já havia deixado para trás. Estamos enfrentando problemas, e precisarei que você volte a atuar como sócio. O que você acha? Perguntou Diego, olhando nos olhos de Carlos, avaliando sua reação. O silêncio se instalou. Pensamentos se agitaram na mente de Carlos. Voltar para o restaurante significaria mais horas longe de Miguel, menos receitas e sorrisos na cozinha. Mas e se esta fosse a única chance de dar a eles uma vida melhor? A necessidade de estabilidade financeira e o amor por seu filho se chocavam em seu coração. Eu preciso pensar, ele finalmente respondeu, sua voz quase um sussurro. Após a reunião, Carlos dirigiu-se para casa com a mente fervilhando. As palavras de Diego ecoavam em sua cabeça. O que faria? O que Miguel diria se soubesse que seu pai estava contemplando um caminho que poderia tomar tanto tempo? Ele foi até a cozinha e encontrou Miguel começando a preparar as trufas que tanto amavam. O pequeno virou-se com um grande sorriso, e todo o peso da decisão pareceu esmaecer por um instante.
No entanto, a dúvida ainda queimava em Carlos. Pai! Olha o que eu fiz! Miguel disse mostrando uma mistura de chocolates e frutas. Está incrível! Mas, você acha que podemos fazer um sabor novo? Carlos sugeriu, decidindo que, pelo menos por aquele momento, permitiria que suas preocupações fossem abafadas pelos risos e a doçura das trufas. E assim começaram, com as mãos sujas de chocolate e os rostos iluminados pela pureza da alegria. Mas no fundo, Carlos sabia que a decisão sobre seu futuro estava apenas começando, e que a verdadeira escolha viria à tona em breve. O que seria capaz de fazer por Miguel? E até onde estava disposto a ir para garantir a felicidade dele? A resposta se aproximava, como uma tempestade no horizonte. Carlos mal havia conseguido dormir, sua mente ecoando os dilemas que o assombravam. A cada piscar de olhos, ele se via na cozinha com Miguel, rindo e criando novas receitas. Mas logo a imagem se desfazia, dando lugar ao peso da realidade que não o deixava em paz. O café da manhã havia sido um brevíssimo refúgio, agora, as vozes de Diego e os números preocupantes estavam de volta. Assim que saiu de casa, Carlos decidiu que um passeio poderia ajudar a clarear suas ideias. O dia estava lindo, com o sol brilhando e o ar fresco. Ele percorreu as ruas da cidade, admirando o movimento e as risadas que vinham das famílias que aproveitavam o dia ao ar livre. Mas, mesmo nesse cenário de alegria, um nó se formava em seu estômago. A sensação de que logo teria que tomar uma decisão que mudaria tudo consumia. Com o pensamento angustiado, acabou se sentando em um parque. Observou as crianças brincando e as famílias desfrutando do tempo juntos. Lembrou-se de como havia sonhado em proporcionar aquele tipo de felicidade a Miguel, mas agora se via em um dilema. O restaurante poderia trazer dinheiro, mas que preço isso teria em seu relacionamento com o filho? Um grupo de pequenos garotos jogava a bola perto dele, e um deles, após errar um chute, virou-se e disse: às vezes a gente erra, mas o que vale é tentar de novo. Carlos sorriu, aquela frase simples reverberou dentro dele. Tentar de novo. Era exatamente isso que ele temia fazer. Voltar a um ambiente que o deixará exausto, longe de Miguel por causa de um sonho que já não tinha certeza se era o seu. Decidido a levar a mente para longe de suas preocupações, Carlos buscou inspiração na natureza ao seu redor. Ao observar os pássaros voando livremente, uma ideia iluminou sua mente. Ele precisava sentar com Miguel e explicar o que estava acontecendo. O filho tinha o direito de saber sobre as decisões do pai, sobre os riscos e sobre o que envolvia a possibilidade de voltar ao restaurante. As palavras de Miguel ainda soavam em sua cabeça. Então, pai, o que você vai fazer? Vamos criar algo incrível? Isso fez perceber que a jornada não era apenas dele, mas de ambos. Miguel estava nessa história, e suas ideias brilhantes poderiam ajudar. O desejo de ser um pai presente superava o medo do fracasso. Após o passeio, Carlos voltou para casa revitalizado e decidiu que tinha que ser honesto com Miguel. Ao entrar na cozinha, ele viu o filho concentrado, moldando o chocolate. O cheiro doce envolvia o ambiente, trazendo à tona lembranças de momentos compartilhados, das risadas e da alegria. Ali, naquele instante, Carlos sentiu que precisava estender sua mão para o futuro, mas do jeito certo. Miguel, podemos conversar um pouco? Ele perguntou, aproximando-se do filho. Miguel ergueu os olhos, curioso, mas com um brilho de expectativa. Claro, pai. Sobre o quê? Carlos respirou fundo, cargo de sinceridade em sua voz. Sobre o nosso chocolate e também sobre um possível novo capítulo na nossa vida, no restaurante. O olhar de Miguel se transformou num misto de alegria e preocupação. Você vai voltar para lá? Questionou o garoto, a animação dando lugar a uma sombra de incerteza. Eu não sei, mas quero que possamos pensar nisso juntos. E eu preciso da sua ajuda. Carlos disse, permitindo que a esperança renascesse em seu peito. Miguel sorriu, e Carlos viu a faísca da criatividade brilhar em seus olhos. Então, vamos criar uma nova receita que impressione todo mundo, certo? Mas quando o pai começou a explicar a proposta de Diego, um nervosismo começou a se instalar, e sua voz hesitou. De repente, a campainha tocou. Carlos se virou, um frio na barriga, sem saber quem poderia ser.
A resposta estava à porta, e a vida poderia desviar de seu planejamento em um instante. Que tipo de transformação isso traria para Carlos e Miguel? Carlos respirou fundo ao abrir a porta. Para sua surpresa, era um grupo de amigos e familiares que haviam se juntado para apoiar ele e Miguel. Dona Ana liderava a pequena multidão, sua expressão repleta de força e amor. O calor humano que emanava deles envolveu Carlos como um cobertor acolhedor. Surpresa! Nós estamos aqui para ajudar vocês a se prepararem para a feira! Exclamou Dona Ana, com um sorriso largo e animado. O olhar de Miguel se iluminou, e ele fez um gesto de celebração, pulando de alegria. Era o momento que Carlos precisava. Não apenas pela ajuda prática, mas pela presença deles que reafirmava o valor da união e do apoio familiar. Os amigos começaram a entrar, trazendo com eles utensílios de cozinha, ingredientes e muitas risadas. Carlos sentiu uma onda de gratidão e alívio. A pressão da escolha que o atormentava começou a ceder, mesmo que temporariamente. Enquanto arrumavam a cozinha, as lembranças calorosas de momentos passados começaram a preencher o ar enquanto se esforçavam juntos. Carlos começou a discutir a ideia de levar Miguel para a feira. Ele viu aquele brilho nos olhos do filho, que não apenas queria participar, mas sonhava em fazer parte de algo maior. Ao olhar para todos ali, Carlos sentiu que talvez aquela não fosse apenas a sua decisão, mas a de todos. Miguel, e se fizéssemos algo em família? Poderíamos não só trabalhar no prato, mas levar um pouco do nosso amor e união para o evento. Sugeriu Carlos, com entusiasmo renovado. Sim, pai. Vamos fazer trufas recheadas com nossos corações. Miguel exclamou, rindo sem parar. Os amigos se uniram, incentivando o pequeno, que rapidamente se tornou o chefe da equipe. Riso e música envolviam o ambiente enquanto todos trabalhavam juntos. Aquela era a verdadeira receita da vida. Não se tratava apenas de aprender uma nova habilidade culinária, mas de compartilhar momentos, risos e amor. A cozinha cheirava bem e ressoava com a alegria que Carlos queria eternizar na vida do filho. Depois de algumas horas, eles estavam prontos. A energia alegre enchia o espaço, e Carlos olhou para Miguel, que estava tão feliz, tão pleno. Neste instante, decisões passaram a parecer mais simples. O que quer que acontecesse na feira, eles enfrentariam juntos. Finalmente, Carlos tomou coragem e se virou para todos. Quero que saibam que eu recebi um convite de Diego para voltar ao restaurante. Silêncio tomou conta enquanto todos trocavam olhares. Só que agora, mais do que fama, eu quero ser um pai presente. Não quero perder isso, a conexão com Miguel e com vocês. Dona Ana sorriu, e os amigos acenaram. Ajudar Carlos e Miguel na nova jornada era mais do que um gesto, era um compromisso com a família e o amor. A resposta que tanto preocupava estava ali, clara como a luz do sol. Você pode fazer isso, Carlos. É uma nova fase, mas agora você não está sozinho. Estamos todos com vocês. Disse um amigo, e todos aplaudiram. Carlos sentiu a empolgação borbulhar dentro de si. Aquela era sua nova chance, uma oportunidade para transformar não apenas sua vida, mas a de todos os que mais amava. Nos dias seguintes, a preparação para a feira tornou-se uma celebração de união. Os treinos na cozinha fluíam com risadas e erros engraçados, e Carlos se sentia revigorado. Ele começava a visualizar um futuro no qual o sucesso e a felicidade poderiam coexistir. No dia do evento, a energia estava vibrante. Miguel, em seu pequeno avental, estava radiante ao seu lado. Quando Carlos subiu ao palco para apresentar seu prato, a alegria e orgulho inundaram seu coração. Ele fez um discurso sincero, falando sobre amor, família, e como, apesar das dificuldades, nunca era tarde para reescrever a história e encontrar um novo equilíbrio. O olhar de Miguel, cheio de admiração, apenas reforçou que ali estavam juntos, prontos para enfrentar o que viesse pela frente. Aquilo não era apenas uma competição, era um momento de celebração do que significava ser família. Carlos percebeu que o verdadeiro triunfo não estava no prêmio, mas na jornada que moldava seu coração e sua relação com Miguel. Juntos, eles estavam prontos para enfrentar qualquer receita que a vida lhes oferecesse,
e a certeza de que sempre estariam juntos iluminava seu caminho. Ao final da noite, seja qual fosse o resultado, Carlos sabia que tinha feito as escolhas certas. Ele estava em paz, e o amor que sentia por Miguel era o ingrediente mais poderoso de todos. Agora, eu preciso da sua ajuda. Inscreva-se imediatamente no canal para não perder as próximas histórias exclusivas, deixe um like agora para alimentar o algoritmo e fazer essa mensagem chegar a mais pessoas, comente suas reações e sentimentos sobre esse final emocionante. E não espere nem mais um segundo para compartilhar este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam ver essa transformação. É hora de espalhar amor e apoio.